Bom, agora a gente vai inserir os gases, tá? Dentro dos cálculos químicos. Então, os gases, gente, eles têm propriedades assim muito específicas, tá? Muito diferente dos sólidos e dos líquidos. Quando eu tô falando de sólidos, de líquido, eu consigo trabalhar com a massa muito bem, eu consigo trabalhar com o número de moléculas e com mol. Agora, para gás, uma unidade muito importante é o volume, tá? Porque o gás ele se expande de acordo com o recipiente, né? Ele tem essas propriedades, tá? Dele poder se expandir e de se comprimir. Então, o que é esse volume? Esse volume que vai ser inserido agora naquela linha de referência dos cálculos químicos, então agora, além do mol, da molécula e da massa, eu vou inserir o volume. Ele só é aplicado para gases, ok? Só substâncias no estado gasoso. Então, a gente tem que entender o que é esse volume molar. E para isso, a gente vai ter que também rever algumas unidades aí que a gente usa muito na física, né? Temperatura, pressão, que vocês já estão acostumados a trabalhar em física. Então vamos lá. O que é volume molar? Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. Volume molar, volume de 1 mol. Esse gás, ele pode ou não estar na CNTP. O que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então a IUPAC, que é a entidade que comanda todas as unidades, né, esse órgão internacional que comanda tudo da química, ela diz que condições normais de temperatura e pressão é quando a temperatura for 0 graus e a pressão 1 atmosfera, tá? Então, quando o gás estiver sob a pressão de 1 atmosfera, que é a pressão a nível do mar, e a temperatura for 0 graus centígrados, esse gás vai ocupar 22,4 litros, independente da natureza do gás. Ou seja, se eu tiver 1 mol de oxigênios, 1 mol de gás O2, na CNTP, ele vai ocupar 22,4 litros. Se eu tiver 1 mol de gás carbônico, na CNTP, ele também vai ocupar 22,4 litros. E aí fica uma coisa meio esquisita, né? Como, professora? O gás carbônico tem 44 gramas, o oxigênio tem 32 gramas. E se eu for comparar então com o hidrogênio? 1 mol de gás hidrogênio, que são 2 gramas, ele vai ocupar 22,4 litros na CNTP. Esse é o espaço, o volume que o gás vai ocupar. Mas por quê? Para entender isso, a gente tem que dar um pulo lá para a equação geral dos gases. Então, olha lá. A equação do gás ideal, ela fala que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, vamos primeiro entender essa expressão. P é pressão, que pode ser medida em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Tem outras unidades de pressão, tem bar, tem pascal, mas para nós aqui em cálculos clássicos, nós utilizamos atmosfera ou milímetros de mercúrio. Bar, por exemplo, pessoal, é muito usado na indústria automobilística. Quando a gente vai calibrar o pneu, a pressão lá daqueles calibradores é em bar, tá? Só para vocês conhecerem aí essas outras unidades. V é volume. E ele tem que ser expresso em litros. Muito cuidado nas unidades. Tem que estar tudo na unidade correta para poder jogar na fórmula. N é número de mols. T é temperatura. E apesar do Brasil trabalhar com graus Celsius, a temperatura ela tem que ser expressa em kelvins. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o grau Celsius, somar 273, você transformou para Kelvin. E esse R? R é a constante dos gases, ele é um valor fixo, ele não muda, ele é fornecido para você. Só que, veja, a temperatura tem que ser em Kelvin, o volume tem que ser em litros, mas a pressão, ela pode ser em 2 unidades. Então, por isso que eu tenho 2 valores para R. Se a sua pressão estiver em atmosfera, você usa 0,082 para o R. Se a sua pressão estiver em milímetros de mercúrio, você usa 62,3 para o R. Esses valores são do R, da constante. Existem 2 valores porque dependendo da unidade da pressão, o valor do R pode mudar. Então, por que
mol de gás na CNTP sempre vai dar 22,4 litros. Porque na CNTP a pressão é 1 e a temperatura é 0. Vamos jogar para a fórmula? P1, atmosfera. V, eu quero calcular. Número de mols é volume molar, então é volume de 1 mol. Valor do R, como a pressão está em atmosfera, o R vale 0,082. Temperatura, na CNTP a temperatura é 0 Celsius, mas eu não posso trabalhar com Celsius, tem que ser Kelvin. Então eu passo para Kelvin, vai dar 273. Quando eu resolver essa expressão, 1 vezes VV, 1 vezes 0,082 dá ele mesmo, vezes 273 vai dar 22.386. Arredondando, 22,4 litros. Logo, na CNTP, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. Então, olha lá, o que vai mudar agora? A nossa linha de referência, ela tinha mol, molécula e massa. Agora eu vou acrescentar o volume, somente para gases. Então, 1 mol de X equivale a 6,02 vezes 1023 moléculas de X, que equivale a massa molar de X, que se for um gás na CNTP, tem um volume de 22,4 litros. E se não tiver na CNTP? Aí você tem que usar a fórmula da equação dos gases ideais para calcular o volume dele. Vamos ver um gás na CNTP e o mesmo gás não estando na CNTP, como é que você vai fazer esse cálculo? Presta atenção no exemplo. Olha lá. Qual o volume ocupado por 200 gramas de CO2 na CNTP? Então, primeiro exemplo, o gás está na CNTP. Olha o segundo exemplo. Qual o volume ocupado por 200 gramas de CO2 a 10 graus Celsius e meio atmosfera? Então, aí está a diferença. Quando o problema tiver te propondo, calcular massa, volume, qualquer coisa de um gás que está na CNTP, ele apenas diz que está na CNTP. Porque você já sabe que o volume de 1 mol dá 22,4 litros. Agora, quando não está na CNTP, ele tem que te fornecer a temperatura e a pressão. Então, vamos ver como é que resolve o primeiro, tá? Passo a passo de novo. O que o problema quer saber? Volume, X no volume, ok? O que ele me deu de dado? 200 gramas. Então, ele me deu massa. Valor, quais são as relações? É uma relação entre volume e massa. O que o problema falou de volume? X. O que o problema falou de massa? 200 gramas. Qual é o meu valor de referência para volume? Tá na CNTP, 22,4 litros. Qual é o meu valor de referência para massa? Massa molar do CO2. Carbono pesa 12, tem 1. Oxigênio pesa 16, tem 2. Massa molar do CO2, 44 gramas. Montado, resolvo a regra de 3, ok? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 44 vezes X, 22,4 vezes 200. Vou fazer os 200 vezes o 22,4, vai dar 4.480. O 44 vou passar dividindo, e aí eu vou ter que o volume ocupado vai ser de 101,8 litros de CO2. Isso na CNTP. E se não está na CNTP? Segue o mesmo padrão. Vamos lá. O que o problema quer saber? Volume, X no volume. O que o problema me deu? 200 gramas. Ele me deu massa. Qual é a relação do problema? É uma relação de volume com massa. Dados do problema, vamos inserir. O que ele fala de volume? X. O que ele fala de massa? 200. Agora vamos para os dados de referência. Qual é a referência de volume? Tá na CNTP? Não. Então, eu tenho que calcular esse volume. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a equação dos gases. Pressão vezes o volume, que é o que eu quero achar. Número de mols,
O valor de referência para mol não é 1? Então, 1. A pressão está em atmosfera, então o R vale 0,082. E a temperatura é 10 graus. Só que eu não posso trabalhar com graus Celsius. Eu tenho que somar com 273 e passar para Kelvin. Vai dar 283. Vamos resolver. 1 vezes 0,082 vezes 283. Vai dar 23.206. O meio tá multiplicando, vai passar dividindo. Vou fazer a divisão e eu vou ter que o volume molar aqui vai ser de 46,4 litros. Esse é o volume de 1 mol. Esse é o de referência aqui, tá vendo? Se tá na CNTP, eu já pego 22,4 direto. Se não tá na CNTP, eu tenho que calcular qual é o volume de 1 mol. Valor de referência para massa. Massa molar do CO2. Já calculamos lá 44 gramas. Agora eu resolvo a regra de 3, que vai ser 44 vezes x, do outro lado 46,4 vezes 200. Vou fazer o 46,4 vezes 200. Vou passar o 44 dividindo aqui direto, tá, gente? E aqui o meu volume vai ser 210,9 litros de CO2. Tá aí. E eu posso fazer essas relações de volume com massa, volume com molécula, volume com mol, tá? Estando ou não na CNTP. Então agora a gente já inseriu o cálculo de volume, frisando mais uma vez, volume só entra para espécies em estado gasoso, ok? E agora segue a lista de exercícios aí das relações já inserido o volume, beleza? Até a próxima!